Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos trabalhar com a resolução completa do exame de Química 10ª classe, na sua primeira chamada, nesse caso concreto do ano 2019. Então, antes de começarmos com a nossa resolução, eu gostava de mostrar como é que o exame está estruturado, isso mais para que tu possas ter noção daquilo que nós iremos aqui resolver, ok? Então acompanha a sequência. E se por acaso eu estiver a contribuir para a sua preparação, não te esqueça de se subscrever no canal, deixar ficar o seu like e compartilhar para que outros também tenham acesso a este magnífico conteúdo, ok? Então logo após a vinheta, fique ligado. Então, senhores, indo logo para a questão número 1, diz o seguinte: escreva a equação de obtenção do dióxido de carbono na indústria. Muito bem, é muito simples essa questão. Eles querem a equação, somente a equação de obtenção do dióxido de carbono na indústria. O dióxido de carbono na indústria é obtido através da decomposição do carbonato de cálcio. Quem seria o carbonato de cálcio? Esse carinha aqui. Então, número 1, você só iria escrever isso. Carbonato de cálcio, ok? Este cara aqui é um sólido. Nós aquecemos a altas temperaturas, ok? Então aquecemos ele a altas temperaturas e decompõe-se em o quê? Em seu óxido de cálcio e dióxido de carbono, isto gás, ok? Esse óxido de cálcio é um sólido e o gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono. E aqui nós já obtivemos o dióxido de carbono na indústria. É através desta simples equação, ok? Só decomposição do sal carbonato de cálcio. Só isso, ok? Então, escrevendo isto, tu já havias garantido teu dois valores, ok? Então, era só isso, escrever esta equação. Então, vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte: qual é o volume de monóxido de carbono usado na indústria metalúrgica para reduzir 120 gramas de óxido de cobre 2, ok? Então, aqui também é um exercício muito básico que envolve estequiometria. Primeiro, escrever a reação que traduz a redução do óxido de cobre 2. Então, vamos fazer o número 2. Então, quem seria o óxido de cobre 2? Vamos reagir óxido de cobre 2 com monóxido de carbono. Vamos reduzir este óxido de cobre 2, já que estão a dizer aqui redução do óxido de cobre 2. Então, escrevendo isso, nós teremos monóxido de carbono, isto gás, reage com o óxido de cobre 2, ok? Isto é um sólido, isto reduz a cobre sólido, ok? Elementar, mais o quê? Mais o dióxido de carbono, ok? Isto é um gás. Então, o dióxido de carbono é um gás. Não preciso escrever esta agregação. Então, essa seria a reação da redução do óxido de cobre 2. Para ter a certeza, é só calcular os NOx, os respectivos NOx. Vais perceber que o cobre reduziu. Perceba aqui, o oxigênio é menos 2. Aqui, menos 2 vezes 1. Então, só para zerar este elemento, como é neutro, então o carbono tem que ser mais 2. Aqui, o oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 1, átomo de oxigênio dá menos 2. Para zerar, então aqui o cobre tem que ser mais 2. Nós já sabemos nos produtos, um elemento simples possui um NOx igual a zero, ok? Uma substância simples. Então aqui o NOx de cobre é zero. E aqui fico com menos 2 para o oxigênio, menos 2 vezes 2 átomos dá menos 4. Menos 4, como o átomo, como o composto é neutro, então para zerar, o carbono só pode ser mais 4, ok? Então é basicamente isso. Então a reação da redução do óxido de cobre 2 é exatamente esta aqui. Portanto, você consegue perceber que o cobre saiu de 2 mais para 0. Então ele reduziu. Por isso que eles disseram aqui, redução do óxido de cobre 2, ok? Então deixa eu apagar estes NOx, mas até que é deixar assim mesmo, não faz tanta diferença assim. Nem vamos precisar deles, só queria mostrar apenas. Então vamos lá, eles deram aqui nos dados, eles deram a massa do óxido de cobre 2, que equivale a 120 gramas, ok? E o que nós queremos calcular? Nós queremos calcular o volume do monóxido de carbono. Nós queremos calcular o volume desse cara aqui. Aqui deram a massa aqui de 120 gramas. Muito bem. Então, segundo passo, eu diria que você tem que calcular a massa de todos os carinhas que vão participar da festa. Não tem jeito. Então, você vai calcular a massa molar do monóxido de carbono e a massa molar do óxido de cobre 2, porque são eles que você vai trabalhar com ele, ok? São esses dois compostos que tu vais trabalhar com ele. Então, vamos lá. Massa molecular de quê? De de monóxido, tem que ser igual ao quê? Calcular a massa molecular é muito simples. Eles deram aqui que a massa do carbono é 12 e a massa de oxigênio é 16, massa de cobre é 63,5. Então, vem para cá. Vamos calcular. Massa do monóxido seria a soma das massas atômicas que o composto possui. Então teríamos 12 de carbono mais 16 de oxigênio. Isso que será igual ao quê? 16 mais 12 daria exatamente 28 gramas, ok? Gramas por quê? Por mol, né? Gramas por mol. Então, vem para cá, eu vou escrever em cima do elemento a sua massa molecular. Então, de vermelho eu vou escrever aqui em cima do monóxido 28 gramas por mol, só para me situar. Então, já calculei a massa do monóxido, a massa molecular. Então, vou calcular a massa do óxido de cobre 2. Massa molecular de óxido de cobre 2. Tem que ser igual ao quê? Massa do cobre. A massa do cobre eles deram, massa molecular, é 63,5. Então vem para cá, substitui. É a soma das massas atômicas dos elementos que compõem o composto. Então ficaria com 63,5. Isto mais o quê? Oxigênio, vale 16. Fazendo essa soma, tu encontras quanto?
10 vem para cá, fica 73,5, 73,5 mais 6 fica com mais 6, né? 70, isto ficaria com 79, opa, 79, né? Então ficarias com 89,5, não estou em erro. Ok, esse vem para cá, fica 73 mais 6, é isso. Então, não, 79,5, é isto. Aqui tem que ser 79,5 gramas por mol, ok? Então, é basicamente isso, 79,5. Deixa eu confirmar, mas é isto. Então, mais 16, né? Então, exatamente isso, 79,5. Então, vem para cá, em cima do óxido de cobre 2, tu escreves a sua massa, que é 79,5 gramas por mol. Ok? Agora, como tu vais trabalhar com esses dois elementos, eu posso apagar muito bem essas massas que eu estava a calcular aqui e vamos começar com a festa, ok? Então, vamos achar primeiro a massa do monóxido de carbono para podermos achar o volume. Então, com essa relação que eu coloquei aqui, você consegue perceber muito bem que eu ia descrever o quê? O quê? De roxo. De roxo. Vamos lá. Eu consigo perceber que 28 gramas de quê? De monóxido de carbono reage, tá para massa molar do monóxido de carbono, tá para massa molar do óxido de cobre. Então, tá para 79,5 gramas de quê? De óxido de cobre, ok? Então, esta é a relação que eu estou a ver aqui na reação. Então, vamos lá. Depois eu escrevo o quê? Que 120 gramas de óxido de cobre tá para X, que é a nossa massa. Deixa eu apagar esse V aqui e colocar M. Então, 120 está para M, que é a massa do monóxido que eu quero. Então, daqui é só multiplicar cruzado, né? O que eu faço aqui? Vou fazer X vezes isso aqui tem que ser igual a 28 vezes 120. Então, daqui eu vou escrever muito bem a minha relação aqui. O que? X vezes 79,5 gramas de quem? De óxido de cobre é igual a 28 gramas de monóxido vezes 120 gramas de óxido de cobre 2, ok? Então, daqui, se eu quero isolar o x, diz para mim x vai ter que ser igual ao quê? Eu quero isolar o meu x. Então, o x tem que ser igual a tudo que estava lá, ou seja, 28 gramas de monóxido, isto vezes o quê? 120 gramas de óxido de cobre. Tudo isto que divide o x, o número que estava a multiplicar o x, ou seja, vai dividir por 79,5 gramas de quê? Óxido de cobre. Agora, veja que eu consigo cortar algumas coisas que vai me dar exatamente o resultado da massa do monóxido que eu quero. Veja que eu consigo cortar gramas de óxido de cobre com gramas de óxido de cobre. O que sobrou? Gramas do monóxido de carbono, que eu quero, que é a massa do monóxido de carbono. Agora, em vez de eu começar a emagrecer com esses cálculos aqui, eu vou colocar isto tudo na máquina. Então, meu x tem que ser igual ao quê? Deixa eu fazer uma pequena continha aqui, porque eu não quero emagrecer fazendo esses cálculos aí. 120, ok? Tem que ser igual, então tem que ser igual, toda essa conta aqui dá 3.360 dividido por 79,5. Aqui fico com gramas de monóxido. Então, vou ter que dividir 3.360 dividido por 79,5. Então, daqui eu consigo perceber que a massa do monóxido é exatamente igual a 42,26 gramas de monóxido de carbono, ok? Então, já achamos a massa do monóxido de carbono. Agora, vamos achar o seu volume. Vamos voltar para a nossa reação. Vamos voltar para a nossa reação. Nós já achamos o que? Eu vou ter que apagar aqui. Vou ter que apagar aqui. Então, eu já achei a massa, o M, né? O M aqui já não é M. Vou colocar de preto, não, de roxo. O nosso M é exatamente 42,26 gramas, ou seja, de monóxido de carbono. Agora, perceba uma coisa. Nós temos o quê? Nós temos a massa, nós já temos a massa molecular. A massa molecular. Muito bem. Tendo a massa molecular, nós conseguimos perceber aqui. Nós conseguimos perceber o quê? A massa molecular do monóxido de carbono é quanto? É 28 gramas por mol, ok? É 28 gramas por mol, a massa molecular do monóxido de carbono. Só que nós já sabemos que nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, o volume, 1 mol de qualquer substância gasosa é exatamente igual a 22,4 litros, ok? Dessa substância. 1 mol de qualquer gás nas CNTPs. Então, nós já sabemos que o monóxido é um gás. Então, nós daqui conseguimos dizer que 1 mol de CO2, de monóxido, aliás, tem 22,4 litros do seu volume. Por quê? Por se tratar de um gás. Agora, você consegue me dizer muito bem que 1 mol de monóxido de carbono, tem uma certa massa. Por quê? Porque aqui está a dizer 28 gramas por mol. 28 gramas por mol. Ou seja, eles estão a tentar dizer que 1 mol, eles estão a ter, isso que está expresso aqui, eles estão a dizer que em 28 é 1 mol, ou seja, em 1 mol de CO, de monóxido, temos exatamente igual a 28 gramas de monóxido, ok? 28 gramas por mol, ou seja, em 1 mol de monóxido de carbono nós encontramos 28 gramas desta mesma substância. Então, onde tem esse 1 mol aqui, eu posso muito bem colocar o quê? Vamos colocar
a sua massa molecular, ou seja, aqui onde tem esse mol aqui, eu coloco exatamente 28, é a mesma coisa, um mol é igual a 28 gramas, é igual à massa molecular dessa substância, então 28 gramas de quê? De monóxido é exatamente igual ao quê? 22,4 litros. Escrever um mol de CO é igual a 22,4 litros, é a mesma coisa escrever 28 gramas de CO é igual a 22,4 litros, porque um mol tem 28 gramas, que é a sua massa molecular. Agora, perceba uma coisa, nós queremos volume, perceba que nós já achamos a massa do monóxido de carbono. Qual é essa massa? É esta aqui. Nós queremos a massa de quem? De 42,4,26 gramas. Queremos saber qual será o seu volume. Nós já sabemos que em 28 gramas de monóxido nós temos 22,4 litros. Agora, nós queremos saber em 42,26 gramas de monóxido. Temos quantos? Do seu volume, só isso, que é o volume que nós precisamos do monóxido, ok? Então aqui é aquela situação típica de multiplicação cruzado, isto y vezes 28 tem que ser igual a isto vezes isto. Então vem para cá, escreve, né? Acho que vou ter que invadir aqui, mas ok, não tem problema, vamos lá. Então, y vezes o quê? 28 gramas de monóxido tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 22,4 litros vezes o quê? Vezes 42,26 gramas de monóxido, ok? Então daqui, se tu queres isolar o seu y, y vai ter que ser igual ao quê? Y tem que ser igual ao quê? Tudo que está lá à direita, ou seja, 22,4 litros vezes 42,26 gramas de monóxido, tudo vai dividir aquilo que estava a multiplicar o y. Tudo que divide o quê? A 28 gramas de CO. Perceba que nós vamos conseguir simplificar de modo que fiquemos com litro, que é exatamente o volume de monóxido. Se não sobrar litro, então a nossa conta está errada. Perceba que nós conseguimos cortar o gramas de monóxido com o gramas de monóxido. O que sobrou? Litros de quê? De monóxido, nesse caso, vai ser litros de monóxido. Então nós conseguimos perceber que o nosso y tem que ser igual. Agora eu não vou emagrecer também com esta conta chata aqui, vou colocar na máquina. Nós temos 22,4, isto vezes 42,26 tem que ser igual. Então aqui dá-me exatamente 94, 960, opa, tá meio apertadinho, então deixa eu trocar de cor aqui. Então aqui eu encontro 94, 6,624, isto litro, está a dividir por 28. Então isso tem que ser igual ao quê? Agora eu vou ter que dividir este valor por 28. Dá-me exatamente a 38. Ih, 38 nada, né? Então isso dá-me exatamente a 33,880, ou seja, mesmo 0,8 litros, ok? Então, o meu volume do monóxido, o volume de monóxido é exatamente igual a 33,8 litros, que eles estão a requisitar neste exercício. Então, o volume de monóxido é exatamente a 33,8 litros, ok? Então, o exercício termina aqui. É um pouco chato, né? Estequiometria. Vamos lá ver, fazendo isso, tinhas quantos valores? Tinhas 2 valores. Dava. Era chato, mas ok. Então, fazendo isso, tinhas teus dois valores, encontrando 33,8 litros, ok? Então, vamos para a próxima questão, nesse caso aqui, o número 3. Vamos lá, o número 3 diz o seguinte, vamos lá apagar aqui esse espaço que eu invadi. A questão era um pouquinho chata, não tem jeito. Então, vamos lá. O número 3 diz o seguinte, mencione 3 variedades alotrópicas do carbono. Então, mencionar 3 variedades alotrópicas é bem simples. Nós, quando estudamos carbono, nós estudamos também as suas alotropias, ou seja, o carbono. Então, número 3, resposta, tu irias escrever as três variedades alotrópicas do carbono são, ok? Então, aí iria escrever a resposta. Temos o carbono que carbono. Temos o carbono que carbono grafite, ok? Grafite. Não preciso repetir carbono, grafite, carbono, ok? Só vou escrever. Temos o carbono grafite. Depois temos o quê? Vou escrever de uma outra cor, outra variedade. Temos o diamante, ok? Esses são muito conhecidos. E o carbono, o quê? Fullereno, né? O carbono fullereno, ok? Então são essas 3 variedades, carbono grafite, carbono diamante e carbono fullereno. Fullereno, né? Fullereno, é isso, fullereno. Então, as variedades, as alotropias mais conhecidas são essas, grafite e diamante, não tem como errar. Esta aqui é pouco falada, mas existe, ok? Então as 3 variedades são essas. Escrevendo isso, tu tinhas teu, não sei quantos valores terias aqui, mas ok, tinhas tua cotação, mas acho que aqui aparece, né? Tinhas 0,9. Então, escrevendo isso, tu tinha 0,9. Nem sei por que não deram um valor mesmo. Ok? Escrevendo essas 3 variedades. Então, vamos para a próxima questão, que é o número 4. Completa as frases. As frases, o quê? Vamos lá. Completa as frases com as palavras que lhe são dadas a seguir, de modo que a frase tenha um sentido. Vamos lá. Temos as frases que eles deram aqui.
Frase 1, longas cadeias. Frase 2, ligações simples duplas, alternadas. E frase 3, tetravalente. Então vamos lá. A linha A, eles estão a dizer o quê? Os átomos de carbono são... Os átomos de carbono são o quê? Os átomos de carbono tem 1, 2, 3 e 4. Então, se tem 4, é o quê? Tetra. Ok? Tetravalente, né? Tetravalente. Então, aqui na frase 1, nesta frase 1, irias colocar o quê? Irias colocar exatamente o ponto 2, ok? Aqui irias colocar o ponto 2, ou seja, que indica que eles são tetravalentes, são ponto 2 nada, né? Ponto 3, que vem tetravalente, então aqui ias colocar exatamente o ponto 3, ou seja, os átomos de carbono são tetravalentes, porque fazem 4 ligações entre si, ok? Então, vamos para a linha B, está a dizer o seguinte, o benzeno apresenta, então o benzeno, nós já sabemos, o benzeno é este camarada aqui, né? O benzeno é isto aqui. O benzeno é isto, em que temos aqui uma ligação e uma ligação. Este aqui é um benzeno. Então, o benzeno é lógico que apresenta ligações simples e duplas alternadas, ok? Aqui temos uma ligação simples, temos uma ligação dupla, aqui tem uma ligação simples, aqui tem uma ligação dupla. Então temos simples e dupla alternada, uma simples a seguir dupla, a seguir simples, a seguir dupla. Então aqui no ponto 2 tu irias colocar exatamente o que? De roxo, na linha B tu irias colocar a frase, o ponto 2, ou seja, ponto 2, que indica aqui ligações simples e duplas. O benzeno apresenta ligações simples e duplas, ok? Então a linha é lógico que só vai ter que ser o ponto 1, né? O ponto 1 é o que sobrou, ou seja, os átomos de carbono podem ligar-se entre si formando longas cadeias. Isso é verdade, né? Então nós temos CH, o que é? Vão formar longas cadeias. Isso é verdade. Então, sem analisar logo como havia sobrado uma linha, era só colocar ali. Então, fazendo isto, era uma oferta mesmo muito generosa. Fazendo isso, tinhas teus 3 valores, só isso, ok? Então, vamos lá para o número 5, né? Que diz o seguinte: assinale com V as afirmações verdadeiras e F com as falsas. Vamos lá ver o que eles estão nos a dar aqui. Vamos lá. A linha A. O grupo funcional dos álcools designa-se por carbonilo. Falso. Falso. Aqui é muito falso, ok? Porque o grupo dos álcools, o grupo funcional dos álcools é isso, ok? Então nós temos o quê? Nós temos este grupo aqui, que se designa como grupo hidroxilo. Grupo hidroxilo, não carbonilo. Carbonilo é este camarada aqui. CO é o grupo carbonilo, então é falso. O grupo funcional dos álcools designa-se hidroxilo. Seria assim. Verdade, então a linha A é falso. Vamos lá para a linha B. A linha B, a reação característica dos aromáticos é a de substituição. Exatamente, é a de substituição. Se tu reage um benzeno de um composto aromâtico com um ácido, tu substitui o hidrogênio, vai para lá, ou seja, o elemento que é ligado ao hidrogênio vai para lá, por aí vai. Então, aqui a linha B, deixa eu colocar mais para cá, é verdadeiro, ok? É verdadeiro. Então vamos lá. A linha C. O petróleo bruto é um líquido incolor e bem solúvel em água. Petróleo bruto. Nós já sabemos que o petróleo bruto é composto por... É uma mistura, é uma junção de vários compostos orgânicos. Aromânticos, hidrocarbonetos, por aí vai. É uma mistura de muitos compostos orgânicos. E o que nós sabemos sobre os compostos orgânicos são são insolúveis em água, porque eles são apolares. E a água é polar. Então, o polar não pode ser solúvel o apolar. Ou seja, mantém-se aquela regra. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Então, pelo fato da água ser polar e os compostos orgânicos serem apolares, é lógico que não se misturam, ou seja, não vão se misturar nem pouco, nem tão pouco. Então, este camarada aqui, a linha C, é falso, muito falso mesmo, porque é um composto, o petróleo é um composto, é um líquido incolor, sim, bem solúvel em água. Não é solúvel, não é bem solúvel em água, é muito mais pouco solúvel em água, por isso que é falso. Vamos para a letra D. O benzeno é um líquido combustível e bem solúvel. Opa, o benzeno é um composto orgânico. Todos os compostos orgânicos, na sua maioria, todos, são um pouco solúveis, não é bem solúvel em água, é falso também, falso. Então, temos só a única verdade, que é a letra B. Ok? Então daqui já julgavas. Fazendo isso, tinhas quantos valores? 0,5 vezes 2 vezes 4, terias 2 valores. Ok? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: se número 6 completa a tabela abaixo. Muito bem. Então, eles deram um álcool aqui, grupo funcional. Opa, eu já escrevi grupo funcional lá em cima. Então, daqui nós já conseguimos notar que o grupo funcional dos álcools aqui, o ponto 1, ou seja, o ponto 1 aqui, o ponto 1, grupo funcional, é exatamente o quê? É o grupo hidroxila, é exatamente radical OH. Esse aqui é o grupo funcional, ok? Esse aqui seria o grupo funcional dos álcools. Radical OH é o grupo funcional dos álcools. Então, no ponto 1, tu irias colocar isto. Isto aqui é o ponto 1. Irias colocar R-OH. Já preencheu a tabela. Agora vamos seguir a sequência. Vamos lá, fórmula é esse cara aqui. Esse cara qual seria? Temos um carbono, então seria MET. Ligação simples, an. Álcool, então ol, terminação ol. Ou seja, este camarada aqui seria o metanol. Então aqui, este camarada aqui, CH3OH, o nome seria o metanol. Ou seja, esse ponto 2 aqui, tu irias escrever o quê?
metanol, metanol, ok? Então seria o nome dele, metanol, porque temos um carbono, met, ligação simples, an, terminação ol, por se tratar de álcool, fechou? Então vamos para a tabela, a linha número 2, vamos começar com o ponto 3, o ponto 3 não, vou colocar de roxo. Então o ponto 3 o ponto 3 diz o que? Função, função, vamos lá seguir o que se trata aqui, eles deram isto, então grupo funcional deram CO radical, ou seja, aqui a mesma coisa radical, CHO. Esse trata-se de o quê? Trata-se de um aldeído, aldeído. Então, trata-se de um aldeído. Aqui, onde tem esse ponto 3, tu iria escrever o quê? Aldeído, aldeído. Ponto 3, aldeído. Acabou. Aqui a função é álcool. Já preenchemos. E a segunda linha, ponto 3, iria escrever aldeído. Acabou. O grupo funcional é RCOH, CHO. E a seguir, a fórmula. Fórmula eles deram um nome aqui. Vamos escrever a fórmula, já que eles já deram um nome. Então, deixa eu puxar um pouco para cá de preto. O ponto 4, vou escrever bem aqui. Então, queremos o quê? Queremos a fórmula de propanal. Prop. Prop são 3 carbonos. Então, prop, teremos CH3, depois CH2, prop, 3 carbonos. Depois C o quê? CHO, porque termina com O, ok? Então, aqui teríamos o propanal. Então, aqui, fórmula seria o quê? CH3, CH2 e CHO. Seria a fórmula. Esse seria o ponto 4, ok? Ou seja, o ponto 4, tu iria escrever CH3, CH2 e CHO. Terminou com CHO, que se trata de um aldeído, que é o propanal. Propanal, 3 átomos de carbono, ok? Então, já preenchi, já fazendo isso, já acabarias de preencher o seu quadradinho. E preenchendo esse todo quadradinho, como eu aqui acabei de preencher, teria os seus 2 valores, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão, número 7. Número 7 diz o seguinte: considere as fórmulas dos compostos abaixo representados 1 e 2. Muito bem. A linha A. Escreva os nomes de UPAC de 1 e 2. Então, para o primeiro composto, eles dão o seguinte: CH3, CH2, C, tripla ligação, C, simples ligação, CH2 e, por fim, CH3. Então, eles querem saber qual é o nome deste composto, para o primeiro composto, visto que é para dar o nome ambos os 2 compostos, ok? Então, para dar um nome é muito simples. Primeiro nós conseguimos perceber que esta cadeia tem uma tripla ligação e trata-se de um alcino, ok? Para apresentar uma tripla ligação. Então vamos enumerar a cadeia para podermos dar o nome, ok? Então vamos lá começar a enumerar. Onde é que nós começamos a enumerar? Se eu começo a enumerar da esquerda para a direita, eu consigo perceber que a tripla ligação vai estar no carbono 3. Se eu começo a enumerar da direita para a esquerda, também a tripla ligação estará no carbono 3. Então a ordem não importa, visto que quando queremos enumerar, nós sempre devemos partir da extremidade onde nós conseguimos encontrar a tripla ligação mais perto, né? Então vamos lá. Eu vou começar da esquerda para a direita, começando o carbono 1, carbono 2, 3, o 4. Saltei o 4, fui para... Então aqui temos o carbono 4, aqui o 5 e aqui o 6, ou seja, são 6 carbonos. Então para enumerar é bem simples. Quando são 6 carbonos, qual é o prefixo? Então nós sabemos que é X. Apresenta que tipo de ligação? Ligações triplas. Então vai ter in, ok? Depois é um hidrocarboneto, logo vai terminar com O, hexino. Ok? Então, hexino, logo vamos identificar a posição da tripla ligação, onde ela se encontra. A tripla ligação se encontra no carbono 3, então traço 3, ou seja, hexino 3, porque a tripla ligação está no carbono 3. Então, daqui já deste o nome do primeiro composto, exatamente o hexino 3. Agora vamos dar o nome ao segundo composto que eles deram aqui. Qual seria este segundo composto que eles deram? Vamos lá, o segundo composto é CH3-OH. Então, para o segundo composto, eles deram CH3-OH, ou seja, um álcool. Então, por coincidência, nós já demos o nome disto aqui quando estávamos a preencher aquela tabela. Nós dissemos que tem um carbono, prefixo, met. Simples ligação, an. Pelo fato de ter o grupo hidroxilo é um álcool. Então, a terminação é ol. Logo fica metanol. Então, esse cara aqui é o metanol. Esse cara aqui é o hexino 3. Já deixo os nomes. Então, fazendo isso, já tu tem um valor, né? Vamos lá. Para a letra C, diz o seguinte. Dê nome. Ok. A letra B. Estamos na letra A. Vamos para a letra B. A letra B diz forme 2 isômeros de posição do composto 1. Ok, o composto 1. Quem seria este composto 1? O composto 1 é exatamente este cara que nós escrevemos aqui. Vou escrever a preto. Então, o composto 1 é aquele cara ali. CH3, CH2, C, tripla ligação, C, CH2 e CH3. Então nós queremos isômeros de posição, 2 isômeros de posição. Quais seriam esses isômeros de posição? Isso é deslocar a tripla ligação, ok? Podes colocar no carbono 1 ou no carbono 5. Já formou 2 isômeros. Vamos lá escrever esses 2 isômeros que estão a precisar aqui. Então vamos lá, os 2 isômeros. Vamos lá, o primeiro isômero, formando com esta mesma cadeia. Vamos lá. Teríamos o quê? Eu vou colocar a tripla ligação no carbono 2. Então ficaria com CH3
3, depois ficaria com C, tripla ligação, ok? Depois C, depois CH2, CH2, por fim CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, são 6 carbonos, exatamente. Então, eu só desloquei a tripla ligação. Aqui a tripla ligação, perceba, deixa eu enumerar até. O primeiro, o composto original, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tripla ligação se encontra no carbono 3. Agora eu vou enumerar o primeiro isômero que eu formei. O primeiro isômero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que a tripla ligação se encontra no carbono 2. Aqui a tripla ligação está no carbono 3. Eu já formei um isômero de posição, só desloquei a tripla ligação. Agora eu vou formar o segundo isômero, porque eles dizem que forme 2 isômeros, ok? De posição. De posição é posição da tripla ligação. Então, o segundo isômero eu vou deslocar mais a tripla ligação. Tu pode colocar no carbono 5, carbono 4, tanto faz, eu vou colocar no carbono 2. Então, eu vou ficar com CH, tripla ligação, depois C, depois simples, CH2, 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 CH3, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então já formei o terceiro e o segundo isômero nesse caso. Vamos lá enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que esse segundo isômero, esse aqui é o primeiro isômero e esse aqui é o segundo isômero. Perceba no primeiro isômero, a tripla ligação se encontra no carbono 2. No segundo isômero que eu formei, a tripla ligação se encontra no carbono 1. E a cadeia principal, a tripla ligação se encontra no carbono 3. Então já formei 2 isômeros. Só isso que querias fazer aqui, ok? Então, muito bem, vamos lá. Quanto seria isto? Fazendo isto, dando nome a ambos dois, aqui terias um valor, ok? Dando nome hexino 3 e metanol, um valor. E aqui, formando esses dois isômeros também, terias ter um valor, né? Um valor. E aqui estão a pedir o quê? Na letra D, na letra C, aliás. Dê nome aos dois isômeros formados, ou seja, então perceba que eu vou responder aqui mesmo. O primeiro isômero, a tripla ligação está no carbono o quê? Carbono 2. Então, eu vou escrever aqui os dois isômeros que eu formei aqui. Deixa eu escrever. O primeiro isômero temos hexino o quê? A tripla ligação eu coloquei no carbono 2. Então fica no hexino, fico hexino 2, com hexino 2. E o segundo isômero que eu formei com o mesmo composto, a tripla ligação eu coloquei aonde? No carbono 1. Então, venho para cá e escrevo hexino o quê? Hexino 1, porque a tripla ligação está no carbono 1, ok? Então, esse seria o nome dos dois isômeros que eu acabei de formar lá, ok? Hexino 2 e hexino 1. E a cadeia principal foi o hexino 3. Veja que são isômeros de posição. Tem diferença na posição da tripla ligação. Então, era basicamente isso que irias fazer no número 7. Ok? Muito bem, vamos para o número 8, né? O número 8 diz o seguinte: os álcools e os fenóis apresentam na sua estrutura, na sua composição, o grupo hidroxila, ok, OH. Por que que fenol não é um álcool? Muito simples isso. Nós já sabemos que o fenol é esse cara aqui, ok? Você tem carbono, aqui carbono, tem 6 carbono, e aqui carbono, e aqui por sua vez também tem carbono, ok? Então carbono aqui. Então o que acontece com o fenol? No fenol tu tens o quê? Simples ligação, dupla ligação, simples ligação, dupla ligação, simples ligação, dupla ligação, ok? E aqui tens o quê? Hidrogênio, aqui, opa, um hidrogênio apenas. E aqui também tens um hidrogênio, não sei se está bem visível. Aqui tens um hidrogênio, aqui tens um hidrogênio, e aqui tens um hidrogênio. E neste carbono aqui tu tens o quê? O grupo OH ligado a este carbono. Ou seja, este grupo OH está ligado ao quê? A um carbono que possui uma ligação dupla. Por mais que este grupo estivesse ligado aqui, por mais que estivesse ligado a este outro carbono, independentemente de onde estivesse ligado a este grupo hidroxila, sempre estaria ligado a um carbono que este carbono está ligado a um outro átomo de carbono por uma dupla ligação, ok? Então vamos lá. No álcool nós temos o quê? Exemplo de um álcool. Tu tens isso aqui, ok? Tu tens a fórmula estrutural, a fórmula funcional. Tens OH, radical OH. Um exemplo tu terias CH3 e OH. Ou seja, escrever isto aqui, tu tens o quê? Posso escrever uma cadeia um pouco mais longa para perceber. Então, tu tens carbono, ok, carbono. Então, tens OH aqui, grupo OH. Aqui tens hidroxila, simples ligação. Aqui hidrogênio e aqui hidrogênio, ok? Aqui também tens um hidrogênio, já fez 4 ligações. Então, o que consegues perceber é que aqui o grupo OH está ligado a um carbono saturado, ou seja, está ligado a um carbono que possui somente ligações simples. E aqui o fenol está ligado a um carbono que este mesmo carbono está ligado a um outro átomo de carbono através de uma ligação dupla. Ou seja, a diferença, por que um álcool não é um fenol, é porque o fenol em si, o grupo hidroxila no fenol, está ligado a um carbono de dupla ligação insaturado e no álcool o grupo hidroxila está ligado a um carbono saturado, ou seja, que contém apenas simples ligação. Então a explicação é basicamente essa. Então vamos lá, como é que eu iria escrever isso? Como é que ia escrever isso?
É muito simples de dar a resposta disso. Ias dizer o seguinte, resposta, qual é esse número? Número 8, né? Muito bem. Então vamos lá, número 8, resposta. Basicamente eu já disse toda a resposta. Ok, o fenol não é um álcool, porque o grupo, o grupo hidroxilo OH está ligado a um carbono, está ligado a um carbono, o quê? Um carbono insaturado. Ok? Só isso, insaturado. Já darias a resposta para esta questão. Por que um fenol não é um álcool? Porque o grupo hidroxilo, ou seja, o grupo OH, está ligado a um carbono insaturado, ou seja, que possui dupla ligação, enquanto um álcool está ligado a um carbono saturado, que possui simples ligação. Só isso. Ok? Então, fazendo isto, tu já tinhas garantido ser um valor, né? Era um valor. Ok, era um valor. Agora vamos para o número 9. Diz o seguinte: qual das funções abaixo não representa o grupo que não apresentam o grupo hidroxilo? É muito simples, é só saberes as funções de cada um das funções que estão aqui, o grupo funcional nesse caso. Então, para cetona, nós temos o quê? Qual é o seu grupo funcional? E radical, CO radical. Essa aqui é cetona, então tem que ser, este aqui é o grupo carbonilo. Então eles querem que não apresenta o grupo carbonilo. Vamos lá para ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílico, quem seriam ácidos carboxílicos? Seria radical COOH, ou seja, é a mesma coisa escrever o quê? É a mesma coisa escrever CO, simples ligação, o quê? OH, ok? Dupla ligação, O. Este aqui é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. E nós conseguimos perceber que tem um grupo carbonilo aqui, que é CO. Assim como nas cetonas, temos o grupo CO. Nós queremos que não apresentam esses grupos CO, ou seja, o grupo carbonilo. Vamos lá para os álcools. Então, para álcools, nós já sabemos que nós já sabemos que a sua fórmula funcional é R radical OH, ok? Radical OH. Aqui nós temos um grupo carbonilo. Cara, não temos. Então, exatamente álcool que não apresenta o grupo CO, ou seja, o grupo carbonilo. Então, só de saber que são os álcools, tu já estavas a marcar logo, sem perder seu tempo, a letra C. Nesse caso, era para transcrever para a sua folha de exercício, né? Sua folha de resposta. E para, só por curiosidade, os aldeídos, qual seria a sua fórmula funcional? Aldeídos são esses. Aldeído é radical, o quê? CHO, ok? Radical CHO. Escrever isto aqui é a mesma coisa escrever o quê? Deixa eu apagar, que acredito que já tenham passado isto. Então, escrever isto é a mesma coisa escrever o quê? É a mesma coisa escrever radical C, o quê? CO, C, dupla ligação O, e o quê? H. Ou seja, nós temos o grupo carbonilo. Escrever radical C, dupla ligação O. É a mesma coisa escrever isso aqui. CO, O e H aqui. Nós já sabemos que o oxigênio faz dupla ligação. Então é a mesma coisa escrever isso aqui. E temos a presença do grupo hidrocarbonilo aqui. Então não seria os aldeídos, não seriam os aldeídos, nem seriam os ácidos carboxílicos, nem seriam as cetonas, que não iria apresentar o grupo carbonilo. Todas essas funções que eu risquei apresentam o grupo carbonilo. Somente os álcools aqui não apresentam o grupo carbonilo. Só isso. Então vamos para a última questão nesse caso, que é o número 10. O número 10 diz o seguinte: complete as seguintes equações. A seguinte equação. Vamos lá. Vamos para a linha A. A linha A diz o seguinte. Vamos lá, a linha A aqui. Opa, ali... Quantos valores tinha? Tem um valor aqui, né? Então vamos lá. Tenha um valor. Escrever, identificar qual deles que não tinha grupo carbonilo. Vamos lá. Para o número 10. O número 2 diz o seguinte. Complete a equação seguinte. Vamos lá. Passar essas equações aqui. Então nós temos o quê? O que nós temos de presente aqui? Vamos lá. Temos CH4 mais cloro gasoso. Nem colocaram cloro gasoso. Mas o quê? Em luz, como catalisador, não escrever. Então vai formar dois reagentes aqui. Vamos lá, o que acontece aqui? Como é que eu irei formar este produto? Como é que eu irei formar? Tem um espaço aqui e temos mais e temos um outro espaço aqui. Vamos lá completar isto. Escrever isto que eu escrevi aqui, CH4, é a mesma coisa escrever o quê? C, hidrogênio, ok? E hidrogênio, ok? É a mesma coisa escrever isto aqui. Escrever CH4 é a mesma coisa escrever isto. Ainda isto mais, ok? Isto mais, escrever CH2. É a mesma coisa escrever o quê? É a mesmíssima coisa que escrever cloro, ligação, cloro, ok? Então, o que acontece aqui? O que acontece é que aqui vai acontecer uma substituição, ok? Como trata-se de um alcano. O que acontece? Esse cloro daqui sai, vem substituir um hidrogênio daqui, ok? Um hidrogênio daqui. E por sua vez, este hidrogênio daqui vem no lugar
do cloro. Ou seja, o cloro daqui vem no lugar do hidrogênio, o hidrogênio vem no lugar do cloro. Então, isso basicamente nós teríamos o quê? Seria a formação de quê? Seria a formação, o que vem no lugar do cloro? Do hidrogênio. Então aqui nós teríamos exatamente carbono, ok? Aqui permaneceria o hidrogênio, aqui o hidrogênio e aqui o hidrogênio, ok? Agora, no lugar onde tinha aquele hidrogênio ali, eu vou colocar o cloro e vou colocar com a mesma cor. Então aqui vem o cloro, ok? No lugar de um hidrogênio. O hidrogênio que estava aqui vai para lá, vai adir no lugar do cloro. Então aqui vai formar H travessão Cl, ok? Então nós já sabemos, misturando isto aqui, é mesmo de uma forma mais bonita, é a mesma coisa que escrever o quê? Aqui, esse H, o quê? Ficaram quantos hidrogênio? Um hidrogênio, dois hidrogênio, três hidrogênio. Então fico com CH3 e depois temos um cloro aqui, Cl, depois mais o quê? Mais o quê? Esse H e Cl. Então se eu juntar os dois, logo fica HCl. Ou seja, vai formar este tetracloreto de metilo, que é mais um ácido clorídrico nesse caso. Então o produto da primeira reação é exatamente isso, CH3Cl mais o ácido clorídrico. É basicamente isso, como formas as reações entre os alcanos. É uma reação de substituição, basicamente isto, bem facinho, ok? Então, primeira reação já havias completado. Então, basicamente aqui, vamos preencher aqui mesmo. Aqui, basicamente, tu ia escrever o quê? CH3Cl, isto mais HCl. Só isso, ok? Então, vamos para a segunda reação. Na segunda reação, a linha B está a dizer o quê? Vamos lá passar aqui, vamos fazer de preto a linha B. O que nos conta? CH3, CH, 1, 2, 3, 4. Então são 4. Então eu tenho CH3, CH, CH2, depois CH3. E aqui temos o grupo hidroxilo. Muito bem, grupo hidroxilo. Então vamos lá. Eles estão a hidrogenar isso. Muito bem. Hidrogenando isso aqui com um hidrogênio. Então o que forma isso? O que forma se tu hidrogenas isso? Coloca mais hidrogênio isso. Mais hidrogênio. Mais hidrogênio. Estão a reagir isso com hidrogênio. Sabemos que... Ok, deixa eu escrever aqui. Então, se eles estão a reagir isso com hidrogênio, o que acontece aqui? Acontece uma coisa muito simples. Até eles já formaram um dos produtos ali. O que acontece é que este hidrogênio aqui, estão a reagir mais hidrogênio. Este hidrogênio vem carregar isto aqui. Este OH. E quando carrega este OH, forma o quê? Hidrogênio mais OH vai formar exatamente água. Ok? H2O. Isto mais o quê? Depois forma o que sobra ali e basicamente será um alcano. Então vai formar o quê? CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Ok? Então basicamente um alcano, um butano e água. Então, moral da história é que aqui será basicamente um butano. Ok? Aqui, neste espacinho aqui, neste espacinho vem o quê? CH3, CH2, CH2 e CH3, mais água. Eles já completaram com outro produto. Então, basicamente, é exatamente isso que tu irias colocar aqui. Hidrogenação do álcool vai formar um alcano e libera água. Ok? Muito bem, então vamos para a próxima e a última reação, que é a letra C. A letra C nos conta o seguinte, CH, esse aqui é o ácido propanoico. Então, ácido propanoico, vamos para a letra C. Vamos para a letra C, que é a reação do ácido propanoico. C, ácido propanoico seria o CH3, CH2, COOH. Muito bem, isso está a reagir com quem? Esse ácido propanoico está a reagir com o metanol. Então, estão a reagir isto com o metanol, CH3OH, ok? Muito bem, então nós queremos os produtos dessa reação. Vamos lá? Como é que fica? Eu vou escrever de uma outra forma. Então, vamos lá. Escrever isto que eu escrevi aqui é a mesma coisa escrever o quê? CH3, CH2, CH nada. Então, vou ficar com COO, o quê? Vou separar esse hidrogênio com o grupo OO. Então, fico com OO menos, isto mais, H mais, H mais. Porque se eu for a juntar, vai ficar COOH, que é isto aqui, que é isto aqui. Então, separei. Isto mais o quê? Aqui, vou separar também deste radical, esse grupo hidroxilo. Então, vou ficar com CH3 e OH o quê? OH menos, ok? É a mesma coisa, que nem está separado, considere que está separado isso. Tirei o grupo hidroxila. Então o que acontece aqui? É uma coisa muito simples. Está a formar um ácido carboxílico e o quê? E um álcool. O que forma? Então você vem pegar esta parte positiva daqui, que é de H+, junta com esta parte aqui negativa, que é de OH-, vai formar o quê? Já tens um produto que essa brincadeira vai formar. Então tens o primeiro produto, que é a água. Agora, mais o quê? O que sobrou é muito fácil, é só juntar tudo que restou aí. Deste lado do metanol sobrou o quê? Sobrou CH3. Então, escrevo aqui CH3. Depois, deste lado deste ácido propanoico, o que sobrou? Então, sobrou este grupo hidroxilo. Então, eu fico com COO. Depois, CH2, CH3. Então, forma esse éster, ok? É o etanoato de etila. Etanoato de etila, né? Etanoato de etila, posso assim dizer. Então, forma isto aqui. Apenas você junta o grupo
hidroxila e hidrogênio forma água. Forma aqui água. E o que sobra, junta tudo. Somente isso. Então, este seria o produto. Ok? Então, vamos preencher lá o que nós geramos na nossa equação. Então, esse espaço pequeno, nós já sabemos que, geralmente, então aqui, este espacinho aqui, seria o quê? CH3, ok? Ou CH3, COO, depois CH2, depois CH3, ok? Então, este outro espacinho aqui, vou colocar de azul, este último espacinho aqui vai ser exatamente água. Somente isso que querias fazer aqui. Ok? Espero que tenhas percebido alguma coisa. E se isso aconteceu, se gelei uma peça da tua cabeça, se percebeu durante a explicação, gostou da resolução, te peço que te inscrevas no canal, deixa ficar o seu like, compartilhe para que os outros também tenham acesso a este magnífico conteúdo, ok? Então te vejo numa outra oportunidade e até a próxima.